Caros alunos, caras alunas da terceira série do Colégio Miguel Couto, vamos dar início aqui a mais uma aula de filosofia, eudemonismo e hedonismo, dando prosseguimento aí às nossas videoaulas, neste caso com a aula de número 10. Você deve ter observado que esses dois temas já deveriam ter aparecido na aula 8, mas não ocorreu por excesso de conteúdo, ficaria muito extensa a aula, então nós preferimos deixar para depois da avaliação e colocar aqui na aula de número 10, tá bom? Vamos lá então. O eudemonismo pode ser entendido como toda doutrina moral que coloca o bem na felicidade, que deve ser então perseguida como um fim natural de toda a vida humana. Falando de outra forma, assume a felicidade como princípio e fundamento da vida moral. Mas a gente tem que fazer aqui uma distinção. Temos que esclarecer que eudemonismo não é sinônimo de hedonismo. O hedonismo, ele prega que o fim da ação humana é a obtenção do prazer imediato. Agora, duas vertentes. Entendido como gozo para os cirenaicos, mas como ausência de dor, segundo a concepção epicurista. Enfim, isso vale também para o plano individual, tanto quanto o coletivo. E veja só aí no texto em azul: positivas todas as ações que conduzam à felicidade. Bem, nesse slide, você deve focar nessa frase de Aristóteles, bem aí no meio, uma parte em azul, a outra em amarelo, destacando. Veja bem, a felicidade é um princípio. É para alcançá-la que realizamos todos os outros atos. Ela é exatamente o gênio de nossas motivações. Mas, por favor, perceba, em Aristóteles, tanto quanto nos verdadeiros eudemonistas, essa busca da felicidade deve ser feita através do exercício da virtude, a única a nos conduzir ao soberano bem, por conseguinte, à felicidade. E é essa identificação do soberano bem com a felicidade que faz da moral de Aristóteles um eudemonismo. E você poderá também encontrar na moral provisória de Descartes, que veremos futuramente. Nesse slide, você vê o título Hedonismo e o texto. Já o hedonismo é o nome genérico das diversas doutrinas que situam o prazer como soberano bem do homem, ou que admitem a busca do prazer como princípio primeiro da moral, como na doutrina dos cirenaicos. E aí toda a grande polêmica e discussão vai gerar em torno das semelhanças e diferenças entre dois conceitos aí, o de felicidade e o de prazer. Essa doutrina, o hedonismo, ela foi sustentada por uma das escolas socráticas, a conhecida escola cirenaica, que foi fundada por Aristipo e depois, de certa forma, foi retomada pelo filósofo Epicuro, segundo a qual o prazer é o princípio, ou seria o princípio e o fim de uma vida feliz. Entenda como prazer, inclusive, a ausência de dor. Bem, nesse slide a gente chega num momento muito importante de nossa aula. Veja aí o segundo texto. Uma forma radical de hedonismo
prega a busca do prazer no momento ou de maneira indiscriminada, mas isso aí os filósofos tradicionais atribuíam aos sofistas degenerados. Mas os cirenaicos, embora pregassem a procura do prazer no momento, e ainda pregavam a superioridade dos prazeres do corpo sobre os da alma, eles condenavam os excessos. Eles consideravam indispensável que se mantesse o domínio de si na fruição dos prazeres, o que é bem diferente. Bem, vamos lá agora a outro ponto importante. Veja o texto no slide. Mas, em sua forma mais branda, o hedonismo pensa que a felicidade consiste num cálculo racional das vantagens e dos prazeres, e não no prazer perseguido sem discernimento, sem regras. Beleza. Então a gente tem que falar agora numa outra forma de hedonismo que afirma o seguinte: a superioridade dos prazeres da alma, do espírito, sobre os prazeres corpóreos, né? Materiais do corpo, carnais também. E como uma determinação, assim, de uma hierarquia dos prazeres e a sua consequente exclusão da vida do sábio. Quer dizer, a exclusão daqueles prazeres que não forem rigorosamente naturais, necessários e moderados. A gente precisa dizer também, veja o texto no slide, que o hedonismo, mesmo em sua forma epicurista, foi combatido por várias correntes filosóficas. Mesmo que se diga que no epicurismo o mais alto grau do prazer acabou sendo mesmo efetivamente a ausência de dor. Pois essa forma de, digamos, utilitarismo hedonista inspirou-se nos grandes sofistas, de maneira particularmente evidente em Pródico e, sobretudo, em Epicuro, que elevou o hedonismo ao nível praticamente de uma purificação quase ascética. A gente sabe que existe hoje um hedonismo moderno, contemporâneo, que considera que a ausência de dor é um bem fundamental e que o contrário disso é quase uma doença psicológica, uma patologia. Os cirenaicos, por exemplo, eles diziam, veja aí no texto, que era preciso buscar o prazer e evitar a dor, de maneira racional, já falamos. Temos que voltar a Epicuro sempre quando o assunto é esse. Veja o texto, Epicuro ensinava que não se trata de buscar o prazer pelo prazer, mas prazeres e necessidades reais, que potencializam a vida do homem. E mais, o fim dessa busca seria atingir a paz de espírito, a ataraxia e até mesmo uma certa beatitude. E a gente precisa dizer aqui, polêmicas à parte, que no epicurismo o verdadeiro prazer não estaria ligado ao corpo. Não se trata de prazeres materiais ou meramente sensuais, mas de prazeres naturais, necessários e moderados, sob
sob o controle da razão, que justamente elevaria e fortaleceria a alma. Bem, é preciso que se diga que, veja o texto, paralelamente, Epicuro e os estoicos amaram a virtude, ao mesmo tempo em que condenaram a devassidão, os prazeres baixos e pueris que tornam o homem escravo de suas necessidades, quando ele deveria ser o senhor delas. Mas aqui a gente tem que fazer um comentário da filósofa Regina Schopke em seu dicionário de filosofia. Ela nos diz o seguinte, que os estoicos colocaram o dever acima do prazer e entenderam mal Epicuro e até o criticaram de modo implacável, com exceção do filósofo Sêneca, que conseguiu enxergar as qualidades da escola epicurista, embora não concordasse inteiramente com ela. Pois bem, inclusive alguns até chamam de hedonistas aqueles que vivem em busca de prazeres fugares e vulgares, mas é um tipo de uso inadequado do termo, segundo a filósofa Regina Schopke. Ela diz que isso não condiz com algumas doutrinas filosóficas, até porque todo filósofo sabe que viver apenas para os prazeres é uma ilusão, que se desfaz facilmente com o tempo. Então ela dizia que essa concepção de defender os prazeres fugazes e vulgares não se encaixa na doutrina hedonista. Nesse slide, vamos focar aí nessa primeira parte do texto. Olha só, o hedonismo não é necessariamente um egoísmo, já que se pode levar em conta o prazer dos outros, nem o materialismo, já que podem existir prazeres espirituais. Pois bem, alguns críticos dizem que o ponto fraco do hedonismo é que a doutrina só seria moralmente aceitável se fosse possível dar à palavra prazer uma extensão muito grande. Mas se isso for feito, já não seria possível dizer nada de original ou particular sobre ela. E realmente a noção de prazer denota muita polêmica e muito debate que vem acontecendo ao longo de tanto tempo na história da filosofia. Caros alunos, caras alunas, nesse ponto da aula a gente tem que fazer uma observação para lembrar o seguinte: estamos aqui falando em hedonismo, em felicidade, prazer, em moral, e não tem jeito, em algum momento a gente tem que perpassar valores religiosos. Veja, por exemplo, aí a segunda parte do texto. O catolicismo, principalmente em sua forma mais historicamente radical, o cristianismo medieval, por exemplo, considera que o hedonismo vai contra os valores dos seus dogmas, uma vez que coloca o prazer à frente do amor a Deus e do amor ao próximo. Bem, o hedonismo foi evidentemente condenado pelo cristianismo medieval e mesmo atual. A gente vai ver isso nos dois últimos slides que estão faltando. Nesse penúltimo slide, eu achei na internet, pesquisando figuras, eu achei esse texto aí num site cristão, que você pode pesquisar até aí, o padrefaus.org. E tem dois textos aí, né, pequenos. Olha a diferença entre o primeiro e o segundo. Lá vai:
Se você pudesse olhar a bússola íntima de muitos homens e mulheres, veria que um grande número de corações tem a agulha magnética apontada para uma estrela de 5 pontas. Meu prazer, meus gostos, meu interesse, minhas vantagens, meu direito de ser feliz. Aí o segundo texto. Outros poucos, tomara que aumentem e você seja um deles, apontam para um norte melhor, para outra estrela que tem 5 pontas radiantes, ideal, doação, serviço, meu dever e meu amor. Evidentemente que o primeiro texto fala em egoísmo e o segundo fala no amor de Deus. Evidentemente que o primeiro texto, que fala em egoísmo, não vê com bons olhos a perspectiva hedonista. Bem, no slide anterior, o penúltimo, eu mostrei a você uma crítica ao hedonismo tirada de um site religioso cristão, criticando o hedonismo e defendendo ideais religiosos. E agora, no último, eu te mostro o oposto. É uma crítica do filósofo Michel Onfray, onde ele defende o hedonismo e critica certas religiões ou uma metafísica que, bom, eu vou mostrar, vamos ler o texto juntos aí e você vai ver o que foi dito, o texto tirado do Estadão. Lá vai, acompanhe por favor. O filósofo francês Michel Onfray, por exemplo, tem verdadeiro horror pelo falso hedonismo, esse que busca no consumo a chave para a felicidade. Seu hedonismo se resume num ponto decisivo: buscar o máximo de alegria, de felicidade, sem fazer mal a ninguém ou a si mesmo. Esse seria o princípio básico de sua ética. Seria essa a única maneira de vencer a tristeza e o sofrimento disseminados por uma metafísica ou qualquer religião que leve o homem a entender a vida e seu próprio corpo como coisas menores e sem valor. Dito isto, ficamos por aqui. Fica aí essa comparação para sua reflexão final. Bom dia para todos, muito grato pela atenção.